Uma coisa que talvez interesse para vocês, que é um pouco em termos de salário e tudo, em tudo isso, quando você está começando, você ganha muito mal, né? Quando você, não tem jeito. Então, eu vou falar mais o que você pode ganhar mais para frente, né? Porque no início, realmente, a ideia é mais aprender do que realmente ter um salário. Talvez o salário mais alto seja de private equity mesmo, porque é um negócio que mexe com muito dinheiro e os salários são mais altos. Mas nos outros três, realmente, os salários iniciais são muito baixos. No sell side, você... chegando a ser um analista experiente, como até alguns dos analistas que vão ser mentores de vocês, aí se torna uma coisa com uma boa remuneração fixa, tem bônus, mas uma remuneração alta fixa, mas a questão de que muita viagem, muita coisa assim, quer dizer, é um tipo de vida também um pouco cansativo. No buy side é muito variável. Depois você começa a receber uma participação no retorno do fundo e coisa assim, e é muito interessante. Se o fundo for bom, se a performance for boa, você pode chegar a ter um variável muito alto, né? O private equity, como eu falei, é onde os salários são mais altos e também você pode ter uma participação no retorno do fundo, mas é um retorno que vem em 10 anos, então tem que ter a paciência de ter ficado o tempo todo do fundo, uma decisão diferente. E o banco de investimento, realmente, a ideia é que é um funil muito grande, muito pouca gente passa de ser analista para ser alguma coisa mais alta e, portanto, a ideia é ser uma escola mais do que qualquer coisa, né? Não é uma... como carreira, é uma coisa que tem muito turnover, na verdade, né? Bom, passando aqui um pouco agora para a razão principal aqui do nosso encontro, que é a parte de projeção de resultados, né? O trabalho que vocês têm à frente de vocês, na página 6. Esse slide é sobre o que fazer antes de começar a projeção, antes da apresentação da empresa, quer dizer, o que vocês precisam fazer a partir do momento que vocês sabem qual vai ser a empresa que vai ser daqui 2 dias, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é juntar toda a informação que vocês puderem da empresa, tá? O primeiro lugar resultados históricos e informações divulgadas pela própria empresa. Hoje em dia, as empresas no Brasil, as empresas abertas, têm um site que é especificamente um site dentro da empresa de RI, de relação com investidores, tem um tabzinho lá que chama RI, né, dentro do site, e lá tem muita informações. Obviamente, toda a parte contábil, né? Resultados anuais, resultados trimestrais, está tudo lá, mas também as notas explicativas dos balanços, precisa ler tudo, tem muita informação lá, e outras informações disponíveis no próprio site da empresa. Muitos têm informação operacional da empresa, informação do setor, então esse é o primeiro lugar para ir e se esbaldar lá com todo tipo de informação que vocês podem encontrar. Segundo ponto, buscar informações setoriais. Né? Vocês vão ver qual é o setor da empresa que vocês vão analisar, e tem a Fiesp, tem o Banco Central, enfim, coisas que tenham a ver, estudos setoriais, relatórios preparados pela associação, e informações que possa conseguir de concorrentes, o mercado competitivo. O mais importante desse slide é o último bullet point, tá? O objetivo disso que vocês estão fazendo é encontrar os drivers de resultado dessa empresa. Nós vamos falar muito, nós vamos repetir muito essa questão do driver, porque o que você está tentando descobrir aqui, e o resto da vida de vocês, se vocês forem analistas, é o que é importante para o resultado futuro da empresa. Informação vocês vão ter muita. O que vocês têm que entender, ou tentar entender, é que parte dessa informação realmente faz diferença no resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Informação sobre número de empregados e salário. Para um banco. Vocês acham que é um driver? É um driver.
Num banco, a parte de salários é uma coisa super importante. Quer dizer, em termos do custo do banco, se você não tiver alguma ideia de como vão evoluir os salários, ou se ele está contratando gente ou demitindo gente, você provavelmente não vai chegar no lucro correto. Agora, vamos pegar, por exemplo, uma petroquímica. Uma petroquímica, como uma petroquímica de Camaçari, uma empresa como a Braskem, por exemplo, ela deve ter, em Camaçari, 50 empregados. Quer dizer, uma petroquímica, por característica, a parte de mão de obra não é importante. Você pode discutir outras coisas na Braskem, o preço da nafta, o consumo de petroquímicos pela indústria de embalagens e tudo isso, e você não deve perder um minuto vendo se a Braskem está contratando gente ou se a Braskem está demitindo gente e que salário eles estão pagando e qual vai ser o dissídio do próximo ano, porque isso não vai fazer nenhuma diferença em relação ao lucro líquido que você vai tentar chegar da empresa e, portanto, a recomendação. Então, toda essa parte inicial aqui que está nesse slide é para você tentar descobrir quais são os drivers. Se você começar a projetar coisas que não são drivers, você vai chegar numa conclusão errada, porque você vai estar perdendo tempo e projetando coisas que, no fim, não vão ter nada a ver, e os juízes vão perceber isso, porque os juízes, eles são analistas experientes, eles vão perceber que você focou num driver que não tem nenhuma importância para a empresa, tá? Então, essa que é a ideia. Isso tem que ser feito com calma, tem que ser feito numa discussão entre o grupo, para ver se vocês estão chegando realmente nesse tipo de discussão sobre quais são os pontos importantes. A projeção de resultados, ela tem que ser feita com as 3 peças do balanço totalmente integradas, certo? Quer dizer, a demonstração de resultado, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Quer dizer, projeção de resultado não dá para fazer o DRE, a demonstração de resultados, chegar num lucro líquido e está feito. Nós vamos ver um pouco disso, mas isso tudo é integrado, balanço precisa bater, não pode fazer cada coisa separada e depois achar que você projetou o balanço, você projetou o fluxo de caixa e você projetou o DRE e nada se liga e tudo está resolvido porque você projetou as 3 peças do balanço, tá? Então, a gente vai ver um pouco como é que é esse processo. O DRE, você vai ter que ter um modelo de receita, um modelo de custos e despesas e um modelo de resultado financeiro, tá? Isso é uma tradução do inglês que é um revenue model, né? Um cost model. O que significa? Significa que provavelmente você vai ter um tab separado na sua planilha Excel só com a projeção da receita. Nós vamos ver aqui no próximo, mais para frente, um exemplo disso. E você vai ter um tab com a parte de custos. Quer dizer, são coisas que você vai ver com mais detalhe do que o resto das peças do balanço. Por isso que chama. Esses são os 3 importantes. Projeção da receita da empresa, projeção de custos e despesas, antes do lucro bruto e depois do lucro bruto, e o modelo de resultado financeiro.